Fala, nação! 125 milhões de reais para contratações na temporada 2025. Isso mesmo, não é no primeiro semestre e depois no segundo, não. É o total de 125 milhões. Isso já está definido. Porém, este valor pode aumentar, mas vai depender de algumas situações que vamos explicar neste vídeo. Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Criciúma. Torcida querendo que o Flamengo entregue a partida. E mercado da bola. Isso mesmo. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Bom, Felipe Luiz espantou de vez aí a questão da dúvida se tinha ou não capacidade de manter-se à frente do Clube de Regatas do Flamengo na temporada de 2025. E ele ganhou carta branca dos 3 candidatos à presidência: Rodrigo Duches, BAP e Maurício Gomes de Matos. Isso aí dá um alívio ao treinador, isso mesmo. E o treinador já começa aí a planejar o elenco para a temporada que vem. Mas vamos falar isso daqui a pouco. Para esse jogo, Felipe Luiz aí não terá 6 atletas. Gerson e De La Cruz, que tomaram o 3º cartão amarelo no jogo contra o Internacional. Gabriel Barbosa, que foi liberado do jogo para não correr o risco de ficar de fora da sua despedida, que daqui a pouco vamos falar sobre isso. Rossi, Alexandro e Léo Pereira. Esses 6 atletas aí estão fora. E se juntam aí aos outros: Vinha, Everton, Cebolinha, Arrascaeta, Pedro. Então, contando nessa brincadeira aí, 10 jogadores fora. 10 jogadores fora. Bom, a boa notícia, que o Flamengo aí terá o retorno do Luiz Araújo. Essa é uma excelente notícia. E de Eric Pulgar, que ficou de fora aí da partida contra o Internacional. Vamos lá. O Flamengo vem a campo aí, a provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Wesley e Ayrton Lucas. Everton Araújo, Eric Pulgar e Alcaraz. Plata, Michael e Bruno Henrique. Pode vir no 4-3-3. Porém, o Felipe Luiz também pode vir no 3-5-2. Neste caso, se ele optar por essa escalação, seria Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Davi Luiz, Wesley e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Eric Pulgar, Alcaraz. E aí, Bruno Henrique com o Plata ou Michael. Vamos ver aí, o Felipe Luiz adora confundir o povo aí todo. Pendurados para essa partida: Alan, Davi Luiz, Eric Pulgar, Gabigol, Léo Ortiz e Varela. Mas por que o Eric Pulgar? Porque o Eric Pulgar, ele tomou 2 cartões amarelos no jogo contra o Internacional. E aí o segundo foi modificado aí para o vermelho. Então, ele não perdeu, ele já estava suspenso quando tomou o primeiro cartão. Né? Como ele foi expulso, aqueles 2 cartões ainda continuavam. Bom, então vamos lá. O Criciúma aí vem a campo com Gustavo, Dudu, Alisson Maia, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco, ex-jogador do Flamengo. Barreto, Ronald, Mateuzinho ou Felipe Mateus e Marcelo Hermes. Bolazier e Felipe Viseu, outro também jogador
ex-jogador do Flamengo, ou Arthur Caíque, que também foi jogador do Flamengo. O Criciúma precisa ganhar o jogo, então eles vão vir para cima, não tem como escapar. O Flamengo aí vai fazer aquele papel. Se jogar da maneira que jogou o primeiro tempo, se impondo contra o Internacional, mas você falou aí que estão sem 5 jogadores, mas independente, o elenco do Flamengo é 1000 vezes superior ao elenco do Criciúma. Vamos conversar aí. Se pegar os nomes aí, a gente vai ver. Mas, realmente, esse time aí ainda não tem aquele entrosamento propriamente dito e tal. Mas temos totais condições. Eu acredito. 2-1 Flamengo. Eu acredito. Vamos ver aí. Porém, boa parte da torcida está doida que o Flamengo entregue o jogo. Isso porque o ano passado o Fluminense, inflamado por um dos seus influenciadores, falou aí que o Fluminense não tinha nada a ver com a história. Se lembram, hein? Nada a ver com a história. E que estava pouco se lixando se ia prejudicar ou não o Flamengo. E para piorar ainda, aquela frase do Abel Braga, quando o Fluminense foi campeão, se eu não me engano, acho que foi em 22 ou 23, que se eles está engasgado, a torcida gostaria que o Flamengo entregasse. Bom, só que ainda existe aí uma situação. O Flamengo aí vê pelo Campeonato Brasileiro a questão da premiação. Quanto mais longe ele chegar, mais financeiramente ele vai receber. Isto porque na meta orçamentária lá do início do ano, o Flamengo estipulou aí que teria que chegar até, ou melhor dizendo, o segundo lugar, que dá algo em torno de 43 milhões de reais aí. Esse dinheiro, por exemplo, será útil para a questão de contratações para a temporada que vem. Então, para o Flamengo tem jogo ainda essa questão da segunda colocação. O Flamengo joga contra o Criciúma, o Palmeiras hoje, que é o segundo colocado, joga contra o Cruzeiro no Mineirão. E aí, se o Cruzeiro ganhar, porque precisa, porque quer ir ainda para a Copa Libertadores da América do ano que vem, precisa ganhar esse jogo. O Cruzeiro ganhando e o Flamengo ganhando, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo chega a 69 pontos e jogaria aí, claro, pela vitória contra o Vitória, na despedida do Gabriel Barbosa. E torcendo aí por um tropeço do Palmeiras contra o Fluminense, no Allianz Parque. O Fluminense podendo chegar à última rodada aí, disputando para não cair e precisando vencer. Então, o Flamengo aí tem que fazer o seu papel. E eu, particularmente, jamais vou torcer para o Flamengo entregar um jogo, independente se for para afundar um rival ou não. Isso aí jamais. Jamais eu vou torcer contra o Flamengo. Bom, vamos lá. Martelo batido aí está decidido. 125 milhões para o ano inteiro de 2025 para contratar. Porém, esse valor pode aumentar. Como assim pode aumentar? Um deles é se o Flamengo, por exemplo, conseguir chegar aí ao segundo lugar. Se ficar em terceiro, terá aí algo em torno de 40 milhões de reais. Esse valor aí é dividido com o elenco. Então, 50% aí é do elenco. E o restante aí seria injetado para o Flamengo aí para novas contratações. Só um lembrete, vamos lá. Esse valor de 125 milhões de reais é o orçamento que a atual diretoria está fazendo, caso ela vença o pleito, através do Rodrigo Duche, que é o candidato aí da situação. Se ela vencer, esses valores aí serão mantidos.
Ah, mas se o BAP vencer, o MGM vencer? Aí isso aí vai ser todo modificado. Esse valor pode aumentar como pode diminuir. Isso não sabemos. Além desses valores estipulados de 125 milhões de reais para a contratação do ano inteiro da temporada de 2025, o Flamengo aí colocou no orçamento que precisará vender algo em torno de 195 milhões em jogadores. Já aproveitando esse gancho, vamos falar sobre o mercado da bola. O garoto Lohan tinha aí chamado a atenção do Chelsea já alguns dias atrás, e agora também a Inter de Milão entra na parada e está observando e pensando em fazer uma proposta para o atleta. O Flamengo espera receber pelo jogador, se realmente chegar a uma proposta, algo em torno de 20 milhões de euros. Mas o nome que está ganhando mais força agora para sair no mercado europeu e principalmente da Premier League é Matheus Gonçalves. Isso mesmo. O Matheus Gonçalves aí está chamando a atenção do Brighton, da Inglaterra. E o time inglês estuda fazer uma proposta aí para o jogador. Essa proposta, os jornais ingleses falam que a proposta pode chegar em algo em torno de 15 a 20 milhões de euros, porque vê o Matheus Gonçalves, um jovem jogador, que possa dar um retorno financeiro ao clube inglês. Tudo isso é aquilo que eu falei. Tudo isso agora é o período de especulação. Tudo agora é o período de especulação, não tem nada certo. Para vocês terem ideia, ontem no embarque do Flamengo para Criciúma, o Bruno Spindel foi indagado aí por alguns jornalistas. E aí foram falando nomes. Por exemplo, um dos nomes que fora perguntado para o Bruno Spindel é do Luis Soares, mas não é o uruguaio que joga hoje lá no Inter Miami, não. Tá? É o que está jogando no Almeria, na segunda divisão da La Liga, do Campeonato Espanhol. O Luis Soares, por exemplo, ele tem 12 gols em 17 jogos. Fora perguntado, Bruno Spindel saiu pela tangente. Mas deixou claro que com essa gestão está sendo mapeado sim um atacante para o lugar do Gabriel Barbosa. Porém, o Felipe Luiz já passou as características da maneira que ele quer esse atacante. Ele quer aquele jogador que jogue lá dentro da área, mas que tenha mobilidade, que saiba cair pelos cantos também. Tá? Mas ele quer aquele jogador centroavante. Por quê? O Pedro provavelmente só retornará depois do Mundial de Clubes. Mesmo que ele se recupere antes, ele só deve voltar a jogar lá para agosto, setembro. Então até lá o Flamengo não vai contar com o Carlinhos, que já é carta fora do baralho. Vai ser negociado nessa janela de transferência no começo do ano. O Flamengo não vai fazer força nenhuma. Então o Flamengo quer um atacante. Precisa desse atacante. Porque a gente vê Bruno Henrique como atacante, centroavante, ele não funciona. O Bruno Henrique tem que vir de trás com a bola. Ele precisa de espaço para poder jogar. Se der esse espaço, ele joga. Agora, jogar de costa para os marcadores, esquece. Esquece. Então vamos aguardar aí para a gente ver. Lembrando, existe aí uma fila de espera de 280 mil torcedores para comprar ingresso para o jogo do Vitória contra o Vitória no Maracanã, que vai ser lá a despedida aí do Gabriel Barbosa. Hoje às 20 horas, Premier Futebol Clube, Flamengo e Criciúma. Só para a gente finalizar aí que eu não falei, vamos falar dessa arbitragem aí, nessa polêmica arbitragem. Mas como hoje já não vale mais nada, vai acabar deixando isso para lá, mas a gente tem que ficar de olho. É no árbitro e no VAR.
Vamos lá. O árbitro, Wilson Pereira Sampaio. Vai ser assistido aí por Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha. Porém, o VAR preocupa muito mais do que o árbitro, que é o Wagner Heuwey. Isso mesmo, esse aí adora prejudicar o Flamengo. Adora. Como eu falei, o Flamengo ainda pretende aí chegar na segunda colocação para o termos financeiro ser melhor. E pode nos ajudar aí a melhorar para poder contratar para a temporada que vem. Você ainda não é inscrito aqui no canal? Senta o dedo no like, comenta e compartilha. Quando sentir a vontade, só clicar no botão de se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.